Toda cultura tem o seu jeito de passar histórias para frente, não é mesmo? Bem antes da escrita, o que existia era a voz, a memória. E em algumas tradições, essa arte de contar histórias acabou virando um gênero próprio. Hoje, vamos mergulhar numa forma que é a cara do Brasil de fazer isso, o causo. Ok, então vamos direto ao ponto. A palavra soa familiar, mas o que ela significa de verdade? O que faz um causo ser diferente de qualquer outra história que a gente ouve numa roda de amigos? E aqui está a nossa definição principal. Olha só, não é só uma história, é uma narrativa popular. Isso quer dizer que ela nasce do povo para o povo. E o tom ambíguo e irônico, ou seja, o causo mora naquele território meio cinzento, sabe? Entre o que talvez aconteceu e o que com certeza não aconteceu. Sempre com uma piscadela, com algo nas entrelinhas. E esse é um ponto importantíssimo. Quando se ouve um causo, não dá para esperar um relato de jornal. A ideia de que ele apresenta um fato real é falsa. A verdade do causo está em outro lugar. Ela está na emoção, na mensagem que ele passa, e não nos detalhes factuais. Bom, agora que a gente já sabe o que é um causo, como é que ele sobrevive, né? A resposta está na sua característica mais profunda. O causo pertence à tradição oral. E aqui a gente vê uma diferença gritante. A tradição escrita, bom, ela congela uma história no tempo, ali numa página. Já a tradição oral, ela é um organismo vivo. Um causo que um avô contava pode ser totalmente adaptado pelo neto, ganhando novas cores, novos detalhes. Ele evolui junto com as pessoas que o contam. Certo. Então, se essas histórias são tão fluidas, sobre o que elas costumam ser? Quais são os ingredientes que vão no recheio de um bom causo? E a resposta para isso mostra toda a riqueza do caos. Ele não fica preso a um único assunto. Na verdade, ele abraça todo o espectro da experiência humana, do riso ao arrepio na espinha. E que baita espectro, hein? Um causo pode fazer a gente gargalhar, mas também pode trazer uma crítica social bem afiada. Pode contar uma história de assombração que tira o sono ou falar sobre um ato de revide e de vingança. Essa mistura toda de temas mostra como o caos é uma ferramenta para a gente processar de tudo um pouco da vida. E não importa se o tema é leve ou pesado, uma coisa nunca muda: a linguagem. Ela é sempre informal, coloquial. É a língua que a gente fala no dia a dia, sabe? E isso cria uma conexão na hora. Não tem espaço para formalidade aqui não. O causo precisa soar como uma conversa de verdade. Ok, já entendemos a história, seus temas, mas uma história oral não existe sem alguém para contar, certo? Então, vamos falar agora da figura central dessa tradição toda, o contador de causos. Isso aqui já mostra que o contador de causos é muito mais que alguém que entretém. Ele ou ela é um guardião da memória. É uma pessoa que atua ativamente para preservar a cultura da sua região. Pensa bem, sem essa figura, a tradição morre. Simples assim. Cada vez que um contador compartilha um causo, ele está reforçando a identidade daquele lugar, ensinando valores e, o mais importante de tudo, está passando o bastão cultural para a próxima geração. O que isso quer dizer, no fundo? Que os causos não são só histórias que acontecem numa região. Eles são a própria região, transformada em palavras. Eles carregam o sotaque, as crenças, os medos e as alegrias de um povo. Para a gente fechar essa análise, vamos dar um passo atrás e olhar para a própria palavra. Às vezes, o maior segredo de um conceito está ali, escondido bem no nome dele. A origem dessa palavra nos dá a chave final para entender a função dessas histórias. Não é um nome escolhido ao acaso, de jeito nenhum. Ele carrega um significado bem profundo. E aqui está o pulo do gato. Causo é, na verdade, a fusão de caso, que significa uma história, um acontecimento, com causa, que é um motivo, um propósito. Ou seja, um causo nunca é só uma história pela história. Então, olha só como tudo se encaixa perfeitamente. A gente pega um caso, uma história do dia a dia, conta ele com uma causa, uma intenção, uma moral da história e o resultado é o causo. Uma pequena pílula de sabedoria popular disfarçada de entretenimento que ensina e preserva a cultura. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O causo é uma expressão bem brasileira, mas essa tradição de contar histórias com um propósito, isso é universal. Fica a pergunta no ar: que tipos de causos existem por aí em diferentes comunidades? Que histórias são contadas para ensinar, para alertar ou simplesmente para não deixar que caiam no esquecimento?